Apóstolo Deltamar também fazer sua apresentação aos telespectadores. Apóstolo Deltamar, o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Muito boa noite, professor Orleans. Obrigado por estar aqui. Muito boa noite, irmão Sérgio Lopes. Muito boa noite a todos os irmãos e as irmãs que já estão conectados para assistir mais esse debate. Que Deus os abençoe. Quero cumprimentar também todos aqueles que irão assistir esse debate depois, uma outra ocasião, e aqueles que irão assistir também ao vivo, que ainda não são discípulos do profeta Cacau Filipe. Aqui, Deltama Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacau Filipe, desde março de 2016, e é com muita alegria que eu prego esta mensagem por todas as partes, de todos os meios possíveis, para dizer a toda a humanidade que Deus está vivo e que Deus fala de geração em geração por meio de um profeta. Quando não há um profeta de Deus sobre a terra, então não há salvação. O tema do debate é no que consiste a salvação. Quero deixar já este ponto para que as pessoas pensem sobre isso e examinem sobre isso e ouçam o que foi dito aqui. Quando não há um profeta sobre a terra, não há salvação. Então, o profeta Cacau Filipe é a salvação de Deus hoje, é isso que nós vamos discorrer aqui durante os nossos tempos de fala. A minha oração, meu desejo é que o Deus vivo, o Deus dos profetas, o Criador dos céus e da terra, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de acordo com Hebreus 13:8, possa abençoar e ajudar os seus filhos, que de alguma maneira eles possam encontrar esta mensagem para a sua salvação. Mesmo que eles estejam nos cárceres, que são as igrejas e as religiões, mesmo que eles estejam nas prisões, que são as denominações religiosas, mas que a graça de Deus esteja sobre eles para que eles possam encontrar o profeta vivo do seu tempo e assim adquirir a salvação. Que todas as pessoas que foram predestinadas para esta hora, para serem salvas, virão a esta mensagem de acordo com Atos 13:48. Meu muito obrigado. Apóstolo Deltamar, então, vai ter 7 minutos para dar sua explicação sobre o tema, em que consiste a salvação. O tempo é todo seu, apóstolo Deltamar. Muito obrigado. Gostaria de pedir ao seu Orleans que sempre que ele terminar a sua fala, por gentileza, desligue o seu microfone, para que não dê interferência aqui para mim. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer, é uma graça, é uma honra para mim viver nos dias de um profeta. Esta foi uma grande surpresa que Deus me reservou. Eu nunca imaginei em toda a minha vida, nos meus 35 anos de idade, antes de conhecer a mensagem do profeta Cacau Filipe, que um dia eu viveria nos dias de um profeta mensageiro, um profeta verdadeiro, assim como os profetas da Bíblia. E Deus me predestinou para esta hora, e não haveria um presente, uma graça maior do que poder encontrar o profeta vivo do seu tempo. Eu vou responder os argumentos do professor Orleans, mas primeiro eu gostaria de dizer a todas as pessoas que, de acordo com Gênesis 6, versículo 11, versículo 12, é dito que toda a terra estava corrompida diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, diz que toda a terra estava corrompida diante de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens tudo estava bom e perfeito. Tudo era harmonia, tudo era paz. Havia o nome de Jesus lá, por todos os lados, nas igrejas, como aqui. Mas aos olhos de Deus aquilo estava corrompido. Hoje toda a terra está corrompida diante de Deus. Aos olhos dos homens, há muitas religiões, há muitas igrejas, há muitas organizações e falam de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, por todos os lados. As pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço. As pessoas pregam a Bíblia, as pessoas dão explicações da Bíblia, as pessoas fazem recitações de versículos bonitos da Bíblia. Mas toda a terra está corrompida diante de Deus. As religiões, as igrejas, os padres, os pastores, todos os líderes religiosos com as suas igrejas, os seus membros, corromperam a terra diante de Deus. E toda esta confusão religiosa irá ao inferno, assim como no tempo de Noé. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é a questão de Mateus 16, 5 ao 12, que diz, Jesus disse que os ensinamentos dos fariseus e saduceus, os helenistas, herodianos e essênios, que eram lá os padres e pastores da época, era fermento. Tudo aquilo que eles ensinavam era fermento. E aqui no século XXI, padres e pastores, que são
os fariseus e saduceus modernos estão com seus fermentos, as suas teologias, os seus ensinamentos, as suas interpretações, os seus achismos e pensamentos sobre a palavra de Deus, e tudo isso é fermento que também conduzirá a humanidade para o inferno, assim como era no tempo de Jesus. Mas também quero colocar aqui uma outra observação sobre o professor Orleans. Ele nos disse que ele é teólogo, bacharel em teologia, mestre em estudos bíblicos e pertence à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renovada. Isso significa que antes dessa igreja, Igreja Pentecostal Renovada, havia certamente uma outra igreja. O senhor Orleans também nos disse no privado, e nós conversamos já há algum tempo, já era para ter tido um debate entre nós, mas por motivo da parte do senhor Orleans não foi possível. O senhor Orleans disse que o seu pai é o fundador, e ele está aí, pode me corrigir se eu estiver dizendo errado. O seu pai é o fundador da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renovada, né? Agora, a pergunta que eu faço ao senhor Orleans, ele pode me responder sim ou não, e a explicação pode dar no seu tempo. Eu queria saber do senhor Orleans, de acordo à Bíblia que o senhor lê, de acordo à Bíblia que o senhor carrega, de acordo à Bíblia que o senhor acredita, de acordo à Bíblia que o senhor dá as interpretações e prega na sua igreja, é possível, pode um sacerdote fundar uma igreja? Senhor Orleans, professor Orleans. Liga o seu microfone e responda para a audiência se um sacerdote pode fundar uma igreja. Você está falando de... você está já está no tempo das suas perguntas? Uma igreja, uma organização. É verdade que o seu... É o seu pai que é o fundador da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renovada? Isso está correto? Está correto, não é? Então, a minha pergunta ele é um sacerdote pode fundar uma igreja, de acordo com a Bíblia? Também o senhor não pode responder. Eu perguntaria, Arão, o pai do sacerdócio, ele fundou alguma igreja? Natan, o grande sacerdote Natan, fundou alguma igreja? O grande sacerdote Zacarias fundou alguma igreja? O grande sacerdote Zadok fundou alguma igreja? Ou os grandes sacerdotes do Antigo Testamento, ou os grandes sacerdotes do Novo Testamento fundaram uma igreja? O senhor pode nos dar o nome de um sacerdote que fundou uma igreja? Porque o senhor disse que o seu pai é fundador de uma igreja. Bem, esse é o primeiro ponto. Nós estamos aqui para expressar a revelação de Jesus Cristo, não uma interpretação de igreja ou de alguma organização. Mas também o senhor Orleans me disse que o seu pai crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas. Nós já vamos para o debate, Orleans. Mas o senhor me disse que o senhor crê na unicidade, o senhor é unicista. Bem, mas... Não, mas o senhor não pode falar no meu tempo. O senhor pode desligar o seu microfone? Porque o senhor não respondeu às minhas perguntas. Mas o senhor disse que é unicista. Bem, o seu pai, fundador da igreja a qual o senhor pertence e é pastor, ele é trinitariano, crê na divindade de três pessoas distintas, diferentes da divindade do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o senhor é unicista. Também o senhor me disse que o seu pai batiza nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, lá na Igreja Assembleia dos Deuses Pentecostal Renovada, enquanto que o senhor acredita que o batismo deve ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, o senhor é da mesma igreja do seu pai, e é um pastor na igreja do seu pai. Mas veja que ele é trinitariano, o senhor é unicista, ele acredita que o batismo é na Trindade, o senhor acredita que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, senhor Orleans, a Bíblia que o senhor carrega, a Bíblia que o senhor acredita e prega na sua igreja, Paulo não diz que deveriam dizer todos a mesma coisa? Paulo não disse que deveis ter o mesmo batismo, é um só Deus, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, e todos devem dizer uma mesma coisa, as mesmas coisas, não é? Como que há essa confusão, mesmo dentro da sua igreja? Eu gostaria de ir para o ponto que o senhor estava comentando aqui, e o senhor falou que a salvação é somente por Jesus Cristo. Eu estou de acordo que a salvação é somente por Jesus Cristo. Mas como que Jesus Cristo dá essa salvação? Como que Jesus Cristo salva? É por meio de um profeta. Para Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, eu estou de acordo com o senhor. Jesus Cristo, vou concluir, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, e a salvação é por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo faz isso por meio de um profeta. Muito obrigado. Então, senhor Orleans, o senhor está aqui como um sacerdote. O senhor não pode vir aqui dizer algumas coisas sem a audiência saber se verdadeiramente o senhor é um verdadeiro sacerdote. Não, fale sobre o tema. O senhor não pode falar no meu tempo, senão o moderador está aí.
O senhor deve respeitar as regras do debate. O senhor está aqui como um sacerdote. Então, a audiência tem que saber se o senhor é um verdadeiro sacerdote para ter o direito de falar sobre as coisas de Deus. Eu mostrei aqui a igreja a qual o senhor pertence, as divergências na doutrina, e o senhor mesmo é quem me disse isso, mas vamos lá. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, o debate está apenas começando, senhor Aliança. Nós vamos ter tempo ainda de falar sobre o tema como um todo. E o senhor está aqui como um sacerdote, como um pastor. E eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor foi estabelecido um sacerdote, um pastor, assim como Arão foi chamado. Hebreus 5,4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Então, a minha pergunta é simples. O senhor está aqui como um sacerdote. Um sacerdote está no sacerdócio. O senhor foi chamado como Arão? Ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. O senhor foi chamado como Arão? Como que Arão foi chamado? Eu fui chamado por Deus. Chamado por Deus. A audiência está ouvindo o senhor. O mundo inteiro vai ouvir o senhor. E o senhor não pode ser desonesto aqui. Deus apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, por meio de um anjo celestial, e disse que Deus havia escolhido Moisés, chamou Moisés para ir libertar o povo de Israel do Egito. E Deus disse a Moisés, aí vem Arão, teu irmão, estabeleça-o como teu profeta. Como foi que Arão foi estabelecido? Por meio de Moisés, não foi? E o senhor foi estabelecido por meio de um profeta? Ninguém pode tomar para si esta honra, está na sua Bíblia, Hebreus 5,4, a não ser aqueles que foram estabelecidos como Arão. Aqueles que foram estabelecidos como Arão. Arão foi estabelecido pelo profeta Moisés. Somente o profeta pode estabelecer o sacerdócio do seu tempo. Eu estou apenas mostrando aqui algumas coisas. Bem, eu disse que estou de acordo com o senhor, que a salvação só vem por meio de Jesus. Mas como que Jesus faz isso? É por meio de um profeta. Como foi que Jesus, Deus Todo-Poderoso, salvou lá no tempo do dilúvio? Não foi por meio de Noé? Como foi que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Jeová do Antigo Testamento, salvou lá no tempo do Egito? Não foi por meio de Moisés? Como foi que o Deus Todo-Poderoso salvou depois, mais tarde, na terra, no tempo de Isaías? No tempo da deportação da Babilônia? Não foi por Jeremias? E quando o senhor está aqui para dizer sobre João 4, versículo 44, quando a mulher samaritana diz que Jesus era o Salvador, Jesus era o Salvador das ovelhas perdidas da casa de Israel. De acordo com Mateus 15, 24, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele tinha um ministério de redenção da humanidade que abrange todos os filhos de Deus. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, diz que Jesus envia os seus 12 apóstolos, os seus 70 discípulos, para ir pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando Jesus Cristo estava sobre a terra, ele era o Salvador do mundo, como profeta. Mas, logo que Jesus sai de cena, por volta do ano 53, aí o senhor me fez a pergunta. Eu quero lhe perguntar, de acordo com Atos 13, 47, a salvação de Deus até as extremidades da terra era Jesus ou era Paulo? O senhor me perguntou sobre João 4, 44. Lá no ano 33, o Salvador do mundo era Jesus. Mas no ano 53, senhor Aliança, de acordo com Atos 13, 47, a salvação de Deus até as extremidades da terra, era Jesus de Nazaré ou era Paulo? Eu respondo para você. Quer para me responder? Sim, pode responder. Era Jesus ou era Paulo? Era Jesus. Era Jesus. Atos 13, 47 está escrito que Paulo foi estabelecido para ser a luz das nações e de salvação de Deus até as extremidades da terra. Quem era a salvação de Deus em Atos 13, 47? Era Paulo. Porque a salvação de Deus é um profeta sobre a terra. A sua Bíblia está aí. Mesmo o senhor usando uma falsa versão da Bíblia, mas no seu tempo o senhor pode ler. E é dito que Paulo foi estabelecido para ser a luz das nações, a luz do mundo, e de salvação de Deus até as extremidades da terra. Paulo estava citando o seu ministério, que era Isaías 49, versículo 6. Mas quero voltar aqui atrás. Quando o senhor disse que, em João 2,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus, senhor Elias, não está nas escolas pastorais, não está com os teólogos. A verdade de Deus não está nas religiões e nas igrejas, porque senão, quando Isaías estava sobre a terra, a verdade de Deus estava com os sacerdotes. Mas não havia verdade de Deus com os sacerdotes. A verdade de Deus que libertava
estava com Isaías. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero perguntar para o senhor, onde é que estava a verdade que libertava e salvava no tempo do dilúvio? Não era em Noé? Era em Noé, não era? Onde é que estava a verdade de Deus que libertava e salvava no tempo do Egito? Era em Moisés, não era? Será que alguma pessoa poderia ser salva em algum lugar na terra, a não ser que acreditasse no enviado de Deus, que era Moisés? Onde é que estava a verdade que libertava no tempo da deportação para a Babilônia? Havia algum outro lugar que havia a verdade de Deus? Será que os muitos sacerdotes da tribo de Levi e aqueles que não eram da tribo de Levi, que entraram no sacerdócio no tempo de Jeremias, porque oferecia alguns boi, alguns carneiros, e tornava-se sacerdotes daquilo que não era Deus, como hoje? Os homens vão para a escola pastorais, pagam, e eles saem de lá com diploma e diz ser apóstolo, diz ser pastor, diz ser evangelista, diz ser profeta, assim como no tempo de Jeremias. E eu pergunto, no tempo de Jeremias, havia alguma outra verdade que libertava os filhos de Deus, o povo de Israel, a não ser a mensagem de Jeremias, senhor Leandro? Se o senhor quiser responder, eu vou dar o tempo. No tempo de Elias, no tempo de Acabe e Jezabel, havia alguma outra verdade que libertava e salvava a não ser a mensagem de Elias? Será que no ano 30, João Batista, havia alguma outra verdade em algum lugar com os fariseus, com os saduceus, com os helenistas herodianos, que também libertava? Não era a mensagem de João Batista que libertava? No tempo de Jesus, a verdade que libertava era a mensagem de Jesus. Os fariseus e saduceus estavam lá com o zolo dos profetas, lendo todos os sábados na sinagoga, e Jesus disse que eles faziam a obra do pai deles, o diabo, e depois eles iriam ao inferno. A verdade que libertava lá era a mensagem de Jesus de Nazaré. Ok, muito obrigado. Eu esperava, depois dos meus primeiros argumentos, que o senhor Leandro viesse aqui, primeiramente, antes de entrar no assunto, para explicar o porquê esta confusão de doutrina dentro de sua própria igreja. Por que essa desordem, essa confusão de ensinamentos, sendo que Paulo disse que dever dizer todos a mesma coisa. Também pensei que ele ia tomar a sua fala para explicar que ele é um verdadeiro sacerdote e que ele foi chamado de acordo com o que Arão foi chamado, como Arão foi chamado por meio de um profeta. Mas veja que a audiência ficou esperando a explicação, a resposta do senhor Leandro, mas ele não respondeu. No entanto, ele vai para Atos 13:47 e está a se contradizer para lá e para cá, e ele não percebe. Primeiro ele diz que Atos aí 13, e diz o versículo 47, que era o ministério aí de Paulo, mas agora ele diz que Isaías 49, versículo 6, é o ministério de Jesus, de Cava de Jesus. Senhor Leandro, todo mundo sabe, até os menores da terra sabem, que Atos 13:47, Paulo está citando o seu ministério. O ministério de Paulo estava contido em Isaías 49:6. Ele está dizendo, assim o Senhor disse, eu o estabeleci para que seja a luz das nações e de salvação. O senhor leu aí, Paulo foi estabelecido para ser a salvação, de salvação até as extremidades da terra. Todo mundo ouviu. E, no entanto, o senhor está aqui para dizer que era o ministério de Barnabé e Paulo. Mas eu sei, e o senhor citou aqui a referência, de quando Paulo foi chamado ao caminho de Damasco. E nós sabemos que Paulo era um profeta mensageiro, tinha uma mensagem. Ele era a luz do mundo no seu tempo, de acordo com Atos 13:47. Ele tinha a revelação de Jesus Cristo. Ele tinha a chave do reino dos céus. Agora, senhor Orleans, professor Orleans, nós sabemos que Paulo foi chamado por Jesus Cristo para ser o seu mensageiro entre as nações, entre os gentios. Mas o senhor pode nos mostrar também um chamado de Barnabé? Barnabé era um profeta como Paulo? Quero que o senhor me responda, sim ou não, e me mostre o chamado de Barnabé. Barnabé teve um chamado como Paulo, senhor professor Orleans? A Bíblia não fala do chamado não dele. Não fala, a Bíblia não fala. Barnabé. Bem, e se Barnabé fosse um profeta, onde é que está a carta de Barnabé? Onde é que está o evangelho segundo Barnabé? Onde é que está a revelação de Barnabé? Onde é que está, senhor Orleans? Não está. Barnabé era um colaborador de Paulo. Paulo era o profeta mensageiro. O senhor não pode vir aqui dizer algumas coisas e achar que vai ficar por isso mesmo. Mas vamos adiante aqui. O senhor disse, se verdadeiramente o Filho vos libertar, tratando-se de Jesus, sim, o Filho no ano 33, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus que poderia libertar os filhos de Deus da escravidão das religiões e igrejas, chamava-se Jesus de Nazaré. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, que era Jesus, sereis libertos, sereis livres. Mas os judeus não estavam de acordo, senhor Leandro. Ele diz, mas você vai nos libertar de quê? Moisés já nos libertou, nós estávamos no Egito, Moisés nos libertou. Quem liberta os filhos de Deus é um profeta. Moisés libertou os filhos de Deus. Isaías libertou os filhos de Deus. Jesus de Nazaré libertou os filhos de Deus.
Paulo libertou os filhos de Deus. Hoje, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, chama-se Cacô Filipe. É Cacô Filipe quem irá libertar os filhos de Deus. Se Cacô Filipe verdadeiramente vos libertar com a mensagem de salvação que ele traz para o nosso tempo, verdadeiramente vocês serão livres. Fora disso, serão escravos, prisioneiros das igrejas e nas religiões e dos padres e pastores. Quando o senhor disse lá atrás que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu estou de acordo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas ele é tudo isso em um profeta. Quando o senhor disse aqui que a salvação é só em Jesus, o senhor se refere a Jesus de Nazaré, aquele que esteve na terra no ano 33? Senhor Orleans, por favor, me responda essa pergunta. Claro. A Jesus de Nazaré. Então, se a salvação é em Jesus de Nazaré, ou por Jesus de Nazaré, como que as pessoas foram salvas no tempo do dilúvio se Jesus de Nazaré não tinha se manifestado lá como profeta, como homem? Responda de forma direta. Se a salvação é só Jesus de Nazaré, como que os filhos de Deus foram salvos no tempo do dilúvio? Por meio do próprio Deus, o próprio Jesus é o próprio Deus. Então agora já existe dois tipos, senhor Orleans. Então agora já existe dois tipos de salvação, Deus e Jesus. Jesus, o profeta, foi manifestado há 2000 anos atrás. A verdade é que os filhos de Deus foram salvos lá por meio do mensageiro que era Noé. Cada profeta mensageiro no seu tempo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quero perguntar para o senhor, no tempo do dilúvio, havia alguma outra verdade, além das palavras de Noé, da mensagem de Noé, sim ou não? Como é a pergunta? No tempo do dilúvio, havia alguma outra verdade de Deus em algum lugar na terra, a não ser na mensagem de Noé? A verdade era o próprio Deus. Ele era eu quero que o senhor responda. Não, senhor Orleans, eu quero que o senhor responda. Havia um homem na terra chamado Noé, e ele pregava uma mensagem, mas além de Noé, havia algum outro na terra também que tinha a verdade? Existia e prova para você. Enoque, e ele profetizou. Não, Enoque não é do tempo de Noé. Enoque viveu muito tempo antes de Noé. Senhor Orleans, eu quero lhe perguntar, está vendo? O senhor não pode responder. No tempo do dilúvio, o único homem que tinha a verdade de Deus chamava-se Noé. Nenhum outro lugar havia verdade. Eu quero lhe perguntar outra coisa. Havia algum outro caminho para Deus a não ser Noé? No tempo do dilúvio, havia algum outro caminho para se chegar a Deus a não ser por Noé, senhor Orleans? Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava lá como profeta, como homem. Quem estava lá era Noé. Havia algum outro lugar que as pessoas poderiam encontrar a vida eterna a não ser em Noé, senhor Orleans? Noé o senhor sabe que não havia. Então, Noé era o caminho para Deus. Noé era a verdade de Deus. E aqueles que creram em Noé tiveram a vida eterna. Porque Jesus Cristo disse em João 17,3 que a vida eterna consiste em reconhecer ao único Deus verdadeiro, Jeová, e aquele a quem ele enviou, que no ano 33 era Jesus, mas no tempo do dilúvio não era Jesus. O enviado no tempo do dilúvio era Noé. O enviado no tempo do Egito não era Jesus, senhor Orleans. O enviado era Moisés. Eu quero responder cada ponto que o senhor falou aqui. E se for necessário, o moderador vai dar mais blocos. Eu quero responder, eu faço questão de responder. Lá no tempo de Isaías, lá no tempo de Jesus, lá no tempo de Paulo, não havia nenhuma verdade na terra, a não ser naquele profeta. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Hoje, o caminho, a verdade e a vida é aquele que tem a revelação, é o profeta vivo. Hoje, o caminho, a verdade e a vida é o profeta Cacô Filipe. Jesus Cristo está no profeta Cacô Filipe. O que o senhor Orleans está dizendo aqui não é novo, isso sempre se repetiu. Lá no tempo de Jesus, quando Jesus trazia um novo evangelho para os judeus, eles perguntavam, onde é que está na Bíblia o teu nome? Onde é que está o teu nome na Bíblia, Jesus? Mostra-me na Bíblia o teu nome. Quando Paulo veio para citar Atos 13:47, citando o seu ministério, que era Isaías 49:6, os fariseus e saduceus lá perguntavam, Paulo, onde é que está o teu nome na Bíblia? Me mostra aí o teu nome na Bíblia, porque nós só acreditamos na Bíblia. Quando João Batista veio, lá em Mateus 3:1-3, que ele citou o seu ministério, em Isaías 40:3, e poderia citar também Malaquias 3:1, os judeus, os fariseus e saduceus poderiam gritar, mas onde é que está o teu nome? O teu nome não está lá. Tu pode nos mostrar o teu nome na Bíblia? Está vendo, senhor Orleans? Mas eles estavam a dizer que acreditavam na Bíblia. Mas será que acreditavam mesmo na Bíblia? Eu só que pergunto, onde é que está o nome de Cacô Filipe na Bíblia? Onde é que está? Eu quero ver, me mostra. Mas será que realmente o senhor acredita na Bíblia? Bem, eu citei para o senhor Hebreus 5:4. O senhor finge que não ouviu.
mas todo mundo ouviu. Eu citei para o senhor Paulo dizendo, todos devem dizer a mesma coisa. O senhor fingiu que não ouviu. A confusão na sua própria igreja, e o senhor disse que nem falou sobre isso, o senhor finge que não ouviu. O senhor vem falar sobre a salvação, mas como que pode ter salvação em uma igreja onde há desordem e confusão de doutrinas? Será que Deus agora é o Deus da confusão? Quando o senhor pergunta, está na Bíblia? Mostra-me na Bíblia, eu creio na Bíblia. Mas será que o senhor quer mesmo na Bíblia? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, que a mulher não poderia ensinar na igreja. E na sua igreja as mulheres não pregam, senhor Aliança? Quero que o senhor me responda. As mulheres pregam lá na igreja? O senhor disse que crê na Bíblia, quer que eu mostre na Bíblia. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 15, que a mulher deveria estar em toda sujeição. Ela não poderia ensinar, ela não poderia pregar, ela deveria estar em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja sujeita como ordena a lei. Como que a lei ordenava? Que a mulher ficasse calada na congregação. E no seu período menstrual, ela não poderia entrar na congregação. E Paulo vai dizer, porque primeiro Deus criou o Adão, depois a mulher, a Eva, mas o Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Ela será salva, porém, se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia, na santificação. O senhor me pede sobre a Bíblia, mas será que realmente o senhor crê na Bíblia? Essa parte da Bíblia que diz que a mulher deve estar sujeita como ordena a lei e não falar na congregação, o senhor crê nessa parte? Sim ou não? O tema é sobre a salvação. Não, o senhor acredita? O senhor não pode ter medo das perguntas. O senhor é um sacerdote. Responda sim, eu creio, e nós praticamos. Não, eu não creio, nós não praticamos isso. Nós deixamos as mulheres pregar lá. Quero que o senhor responda. Porque o senhor disse que tem que mostrar na Bíblia. Eu estou mostrando na Bíblia, 1 Coríntios, vamos lá, nós temos tempo ainda. 1 Coríntios 2, que Paulo diz que a mulher esteja sujeita e não pode ensinar o homem. Eu quero saber se essa parte da Bíblia o senhor acredita e pratica. Ah, você quer aprender comigo, né? Mas se o senhor não for responder, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, Paulo vai dizer que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se quiser aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Se há entre vós alguém que se julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Esse mandamento do Senhor, que Paulo diz, que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja, o senhor cumpre lá na igreja que o senhor frequenta, que o senhor faz parte? Sim ou não? O senhor não vai responder? Será que nós tivemos um problema com a conexão do senhor Orleans, irmão Sérgio? Porque ele não respondeu. Parece que a sua imagem está travada. Eu estou dizendo isso porque ele disse que eu tenho que mostrar na Bíblia. Então vamos mostrar na Bíblia. Hebreus 5:4. 1 Timóteo 2, versículo 11 ao 15. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 34. Sim, vamos na Bíblia. Mas eu quero voltar aqui atrás. Cadê vocês? Sim, vamos lá, senhor Orleans. O que eu perguntei para o senhor? Paulo disse em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 34, que uma mulher não falar na igreja era um mandamento do Senhor. Eu quero saber se esse mandamento o senhor cumpre lá, porque está na Bíblia. Senhor Orleans, o senhor ouviu a pergunta? Ouvi, mas não vou responder, porque você me convidou para falar sobre salvação. Por que o senhor não vai responder? Então, o senhor não vai responder porque nessa parte o senhor não acredita na Bíblia. Mas vamos lá. O senhor disse aqui umas outras coisas, lá atrás. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. O senhor citou aí Atos 4:12. Senhor Orleans, Atos 4:12 fala do nome dado ou da pessoa dada? É do nome de Jesus. Isso. O nome de Jesus. Atos 4:12. Nesse momento tem muitas pessoas assistindo. Atos 4:12 fala do nome dado ou da pessoa dado, do profeta dado. De que fala Atos 4:12? É a própria pessoa, Jesus Cristo. Não, por exemplo, eu sou Orleans. Não pode vir aqui para dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Atos 4:12 diz o nome dado. Nenhum outro nome é dado. É nome, não é pessoa. O nome dado para que pudéssemos ser salvos é Jesus Cristo. Mas em Atos capítulo 10, o Cornélio precisou da pessoa. A pessoa que tinha a chave do céu era Pedro. O nome que salvava lá era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Mas a pessoa, senhor Orleans, quem era? Quem era a pessoa que foi levar as palavras de vida eterna para Pedro?
A salvação. Quem foi, que foi levar as palavras de vida eterna para Cornélio? Senhor Orleans. A salvação para Cornélio foi por meio do nome ou foi por meio da pessoa? Do nome de Jesus. Ele não vai responder. Ele não vai responder. O anjo disse a Cornélio, Cornélio, todas as coisas que você tem feito são boas, está em memória diante de Deus. Mas, para a salvação, você manda chamar Pedro. Aí está a pessoa. Aí está a pessoa. O nome é Jesus Cristo. Mas a pessoa que tem as palavras de vida eterna, a salvação, de acordo com o que Jesus disse lá em Mateus 16, a partir do versículo 14 a 19, era Pedro. E o carcereiro tinha que ouvir Paulo, porque Paulo era a salvação de Deus. O nome dado, Atos 4:12, é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, mas a pessoa dado para salvar os filhos de Deus é um profeta, e hoje é o profeta. Muito obrigado. Quando o senhor Orleans aí me pergunta sobre os 5 aspectos da salvação, senhor Orleans, isso só encontra só na teologia, só nas escolas pastorais que você vai ouvir isso. Por exemplo, Mateus 10:41, quando Jesus Cristo vai falar sobre a salvação, Jesus Cristo diz: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Quem recebeu Noé foi salvo. Quem recebeu Moisés foi salvo. Quem recebeu Isaías foi salvo. Quem recebeu João Batista foi salvo. Quem recebeu Jesus foi salvo. Quem recebeu Pedro, como o caso de Cornélio, foi salvo. Quem recebeu Paulo, como o caso do carcereiro de Filipós, foi salvo. Quando Jesus vai falar sobre salvação, Mateus 10:41, ele não fala sobre 5 aspectos da salvação. Ele diz: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. É só receber o profeta, porque a pessoa crê em Deus e deve receber aquele que Deus envia. Quando Jesus vai falar lá em João 17:3, ele não fala sobre 5 aspectos da salvação, senhor Leandro. Mas Jesus disse em João 17:3, a vida eterna consiste primeiramente em reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou. Em cada geração, Deus tem o seu enviado. No ano 33 era Jesus. Reconhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, que era Jesus. Aí está a salvação. Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E quando eu disse que Jesus é a salvação, ele é a salvação por meio de um profeta, Deus, o Espírito, o Pai. Em cada geração está em um profeta. Era Jesus Cristo em Noé para salvar. Era Jesus Cristo em Moisés para salvar. Era Jesus Cristo em Paulo para salvar. Era Jesus Cristo em Martim Lutero para salvar. Quem salva realmente é Jesus Cristo, mas ele faz isso por meio de um profeta. Hoje é Jesus Cristo por meio do profeta Cacô Filipe. Eu quero perguntar aqui ao senhor, o senhor disse que a Bíblia é infalível, e eu estou de acordo. O senhor também diz que a Bíblia é o suficiente, senhor Aliança? O senhor prega que a Bíblia é o suficiente? O seu microfone, pode ligar o seu microfone? Sim, a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia é o suficiente. Agora, se a Bíblia é o suficiente, o que o senhor foi fazer nas escolas pastorais e nos cursos teológicos e leu lá centenas de livros de teólogos? Se a Bíblia é o suficiente. Senhor Leandro, se a Bíblia é infalível, palavra de Deus, porque vem dos profetas, e ela é o suficiente, como o senhor diz, o que o senhor foi buscar na escola pastoral? Em centenas e centenas de livros. Está vendo aqui? A confusão que os líderes religiosos se encontram sobre a terra? Quero dizer uma outra coisa. Quando o senhor diz que Jesus é a luz, o senhor se refere a Jesus de Nazaré, não é? Com certeza, João capítulo 6. Com certeza. E o senhor disse que crê na Bíblia. E eu vou lhe mostrar na Bíblia que Jesus não é a luz hoje, mas que Jesus foi a luz do mundo. Por exemplo, a sua Bíblia tem João 9:5. E em João 9:5, já que o senhor está dizendo você não é muito bom na gramática, você não é muito bom na análise, você não é muito bom no português, tudo bem, eu estou de acordo com o senhor. Mas vamos lá. Com respeito a João 9:5, Jesus diz, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Esta palavra enquanto significa o quê, senhor Aliança? Depois eu vou lhe responder. O senhor poderia responder. A resposta é que significa um tempo determinado. Enquanto, porque existe um prazo determinado. Existe um prazo. João 9:5. Enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Em João 12:36, Jesus Cristo vai dizer, creais na luz. Enquanto a luz está aqui convosco, creais na luz para que sejais filhos da luz. E, novamente, Jesus usa a palavra enquanto. Enquanto a luz está aqui convosco, creais na luz. Quem era a luz?
Jesus. Jesus usa a palavra enquanto, está certo? A gramática está certo desta vez? Mas vamos lá, em João 5,35, Jesus disse que João tinha sido a luz e eles haviam se alegrado por um tempo em sua luz. João 5,35, a luz do mundo era João Batista. Jesus confirma isso em João 5,35. Em João 9,5, Jesus disse, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. João 12,36, creais na luz enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. E o texto que o senhor está dizendo aí que não é Paulo, outra hora não é Paulo, diz que Paulo foi estabelecido, Atos 13,47, para ser a luz do mundo, porque a luz do mundo é um profeta. Noé era a luz do mundo no seu tempo. Ele tinha a revelação, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a verdade, ele tinha as palavras de vida eterna. Noé, a luz do mundo. Moisés, a luz do mundo. Isaías, a luz do mundo. Cacô Filipe, a luz do mundo. Um profeta, assim como os profetas da Bíblia, está na terra hoje. Recebeu um chamado e uma comissão de Deus. Uma mensagem que contém as palavras de vida eterna. E assim como no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo de Martim Lutero, assim como no tempo de cada profeta, ninguém pode ser salvo hoje, Senhor Orleans, a não ser que reconheça Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, e aquele que em sua soberania ele enviou, que é o seu profeta chamado Cacô Filipe. Mas eu quero dizer uma outra coisa aqui, que eu disse, Mateus 10,41 não fala sobre os 5 aspectos da salvação. João 13,20 não fala sobre aspectos da salvação, 5 aspectos da salvação. João 6, 28 e 29 não fala nada sobre isso. João 17,3 não fala nada sobre isso. Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que Deus envia os seus profetas para fazer as pessoas, os homens, chegar-se a Deus. Lá também não fala nada sobre 5 aspectos da salvação. A salvação de Deus é um profeta. Mas quando o senhor cita Lucas 19, 9, para falar sobre Zaqueu, Jesus diz, hoje a salvação entrou na sua casa. Quem entrou na casa de Zaqueu? Um profeta, um homem chamado Jesus de Nazaré. Hoje a salvação entrou na sua casa. E um dia, quando um sacerdote pegou o menino Jesus, ele disse, eu vejo a tua salvação. Era uma pessoa. A salvação de Deus é um profeta. Quero dizer aqui uma outra coisa. O senhor disse que não foi Paulo, ou Pedro, ou fulano, ou Isaías e tal, quem morreu na cruz. Eu estou de acordo. Mas, lá no tempo de Cornélio, Atos 10, o Cornélio precisava de Pedro. Depois, o carcereiro precisava de Paulo. Em 1520, Filipe Melancto precisava de Martim Lutero. E não foi Pedro, Paulo ou Lutero que morreu por eles. Aqui, vou concluir. Não foi Cacô Filipe quem morreu por nós, mas a salvação está em crer em Deus e naquele que Deus enviou, que é o profeta Cacô Filipe. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer ainda que todos nós seremos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cacô Filipe será salvo por Jesus Cristo. Todos os filhos de Deus serão salvos por Jesus Cristo. A única morte que trouxe redenção para a humanidade, para os filhos de Deus, é a morte de Jesus Cristo. Pedro morreu pelo Evangelho, Paulo morreu pelo Evangelho, Estevão morreu pelo Evangelho, muitos morreram pelo Evangelho, mas as suas mortes não poderiam trazer redenção. Redenção estava no sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu pergunto ao senhor Orleans, alguém que rejeitou Noé lá no tempo do dilúvio, disse que Noé era um falso profeta, como o senhor disse agora, sobre Cacô Filipe. Ah, Noé, você é um falso profeta. Você não prega igual o nosso pai Enoque, porque talvez Enoque tinha dito que Deus ia arrebatá-los, assim como ele, antes do dilúvio, mas Noé dizia que não, que eles seriam salvos pela sua arte. Senhor Orleans, aqueles que rejeitaram Noé poderão ser salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo? Sim ou não? Como é que é? O senhor deve estar atento no debate. Aqueles que rejeitaram Noé no tempo do dilúvio, aqueles que rejeitaram Noé, Noé, você é um falso profeta, como o senhor disse hoje, eles poderão ser alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo? Sim. Você não pode dizer isso, e até as crianças sabem que não. O Datã e o Coré e o Abirão, que lutaram contra Moisés, não podem receber a redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque isso só é possível quando se recebe aquele que Deus envia. Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Jesus Cristo enviou Noé. Se as pessoas rejeitaram Noé, como que elas receberam Jesus Cristo? Jesus Cristo enviou Moisés. Se o Datã, o Coré e o Abirão rejeitaram Moisés, como que eles receberão Jesus Cristo?
Se os fariseus e saduceus rejeitaram Jesus Cristo, como que eles poderiam alcançar o sacrifício de Jesus Cristo? Se o Cornélio tivesse rejeitado Pedro, não tivesse crido em Pedro, tivesse dito como o senhor que ele era um falso profeta, como o senhor disse sobre Cacô Filipe, o Cornélio teria a salvação pela redenção de Jesus Cristo se ele tivesse rejeitado Pedro, senhor Orleans? Sim ou não? O senhor está pensando para responder, enquanto que a resposta é simples. Vou perguntar de novo. Senhor Orleans, o carcereiro de Filipós, se ele tivesse dito como o senhor, profeta, foi Jesus Cristo que morreu por mim. Paulo, você é um falso profeta. A luz do mundo é Jesus. Paulo, você é um falso profeta. Tudo terminou em Jesus. A conexão está ruim, eu estou ouvindo as perguntas. Não, eu não fiz a pergunta ainda. A conexão. Não. E se ele tivesse dito, o véu do templo se rasgou, Jesus disse, está consumado. Senhor Orleans, se o carcereiro de Filipós não tivesse recebido Paulo, ele alcançaria a sua redenção pelo sacrifício de Jesus Cristo? Sim ou não? Por Jesus Cristo. Não, a minha pergunta é simples. Escute, o senhor é um teólogo, um bacharel, um mestre nas escrituras. Se o carcereiro de Filipós tivesse dito que Paulo era um falso profeta, ele poderia ser alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo? Poderia, a resposta é que não. O senhor não quer responder. O senhor está com vergonha de responder. O senhor está com medo de responder. Todos aqueles que rejeitaram Paulo não poderiam ser alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, aquele que recebe que eu envio. Senhor Orleans, o senhor está de acordo que Pedro era enviado de Jesus Cristo? Agora responda, sim ou não? Essa questão está ruim, não estou ouvindo. Não, o senhor não vai responder. A resposta é que sim, Pedro foi enviado por Jesus Cristo. Senhor Orleans, Paulo foi enviado por Jesus Cristo, sim ou não? Liga o seu microfone, está desligado. Paulo foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo? Sim. Paulo foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz, aquele que recebe, que eu envio. Como que alguém rejeitando Paulo poderia se alcançar o sacrifício de Jesus Cristo? Como que alguém rejeitasse Pedro seria alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo? Se Jesus Cristo disse, está na sua Bíblia, João 13:8, hoje, Senhor Orleans, todos aqueles que rejeitar Cacô Filipe, o enviado hoje não é Jesus de Nazaré, o enviado hoje não é Paulo, não é Pedro, não é Lutero, o enviado hoje é Cacô Filipe. Todos que rejeitarem Cacô Filipe irão para o inferno, não pode receber a redenção, mas todos que receber Cacô Filipe, é Jesus Cristo que eles estão recebendo, e serão redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vou repetir, todos nós, incluindo Cacô Filipe, serão redimidos, salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quero dizer aqui uma outra coisa. O senhor disse aqui, Salmos 119, versículo 89, o senhor disse que a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu. Eu estou de acordo. E a palavra de Deus também, parte dela está na Bíblia. Eu estou de acordo. Mas, senhor Orleans, se o senhor sabe que a palavra de Deus, parte dela está na Bíblia, e a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu, de acordo com o Salmo 119, versículo 89, o que o senhor foi fazer nas escolas pastorais? O que o senhor foi buscar na teologia? O senhor vai responder no seu tempo. Senhor Orleans, se a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu e uma porção está na Bíblia na terra, o que o senhor foi buscar nas centenas de livros de teólogos lá nas escolas pastorais? Esta é a pergunta que todos querem ouvir a resposta. A princípio, o senhor não respondeu nenhuma das minhas perguntas sobre a confusão religiosa, sobre Hebreus 5:4, sobre 1 Coríntios 2, 11 ao 15, sobre 1 Coríntios 14:34, né? 1 Timóteo 2, 11 ao 15. Mas eu quero ir adiante aqui. O senhor disse que Cacô Filipe está em Mateus 24:24 e diz que ele é um falso profeta. O senhor pode dizer o que quiser. Sempre vão dizer que um profeta de Deus é falso profeta. Mas eu lhe pergunto, o senhor leu o livro do profeta Cacô Filipe, senhor Orleans? O senhor já leu o livro do profeta? Já li. O senhor tem o livro no seu telefone, o livro do profeta no seu telefone? Eu sou consultor. O senhor, eu estou perguntando, o senhor responde assim, eu li todo o livro. 151 capítulos, o senhor leu? Já li. E o senhor está aqui para afirmar que Cacô Filipe é um falso profeta. Está bem, vamos deixar isso assim. Agora, o senhor disse aí que um verdadeiro profeta deve estar de acordo com a palavra de Deus. O senhor se refere à Bíblia. Mas os fariseus e saduceus diziam, Jesus, o que você disse sobre oferecer a outra face não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus são os rolos dos profetas, é a Bíblia. Jesus, o que você disse sobre
apedrejar somente quem não tem pecado, não está de acordo com a Bíblia. Os filhos do diabo lá diziam que as coisas que Jesus pregava não estavam de acordo com a Bíblia. Sim, eu vou concluir. Quando Paulo veio para dizer que ele era a salvação de Deus, a luz do mundo, os filhos do diabo diziam, mas Paulo, a luz do mundo é Jesus. O que você diz não está de acordo com a Bíblia. E quando Lutero veio para dizer que o batismo era na palavra lá, Pai, Filho e Espírito Santo, por aspersão, os filhos do diabo diziam, Lutero, as tuas palavras não estão de acordo com a Bíblia. Ok, muito obrigado. Por que que os mais famosos ou mais bons estudantes das Escrituras sempre mataram os profetas? Porque a teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus nem a sua palavra. Os religiosos vão estudar Deus nas escolas pastorais, fazer cursos de teologias e seminários. Eles vão ler centenas de livros. E aí eles interpretam a palavra de Deus. É Deus ele mesmo que revela a si mesmo, revela a sua palavra a quem ele quer. E Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas, não aos sacerdotes. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Segunda Crônicas 24:19, Deus envia os seus profetas para fazer a humanidade chegar-se a Deus. Não pode se conhecer Deus sem um profeta. E até mesmo para Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para ele ter aquela revelação, tinha que ter um profeta sobre a terra chamado Jesus de Nazaré. Agora, por que que eles nunca reconhecem? Porque eles estão numa cegueira espiritual, como disse o senhor Orleans. Mas a cegueira espiritual está aqui. Todas as igrejas estão na cegueira espiritual, por causa dos padres e pastores. Quando nós nascemos, mesmo o mais velho homem, a mais velha mulher que está vivo sobre a terra, quando todos nós nascemos, as igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, já estavam aí ensinando falsidade para as pessoas. E as pessoas aprenderam falsidades e chamam de palavra de Deus. As pessoas foram nas escolas pastorais em aprender algumas mentiras e ensinam isso como sendo a palavra de Deus. Interpretam a Bíblia e ensinam isso como a palavra de Deus. Algumas imaginações e pensamentos de alguns teólogos, e eles ensinam isso nas suas escolas como palavra de Deus. Eles não reconhecem o profeta, não reconheceram o profeta em cada geração, porque a humanidade sempre está a caminhar no espírito de sapo, de Apocalipse 16:13. Eles estão olhando para o que Deus fez no passado. Os olhos do sapo estão sobre a sua cabeça, e o sapo vê muito bem o que está atrás dele, o que Deus fez. É por isso que o senhor Orleans pode dizer, Jesus Cristo morreu na cruz, Paulo disse isso, Moisés disse aquilo, Isaías disse aquilo. Está vendo o que Deus fez no passado. Depois o senhor Orleans pode dizer, e Jesus Cristo virá, haverá o arrebatamento, haverá isso, haverá o anticristo, haverá isso e aquilo. A humanidade caminha com o espírito de sapo. Olha o que Deus fez no passado, olha o que Deus irá fazer no presente, mas o sapo não tem condições de ver o que está no presente. E os fariseus e saduceus mataram Jesus porque eles estavam a caminhar com o espírito de sapo. Eles mataram os apóstolos porque estavam a caminhar com o espírito de sapo. O Papa Leão X e todo o catolicismo queriam matar Martinho Lutero porque caminhavam com o espírito de sapo. E eles são incapazes de ver o Deus vivo falando no presente. Como que Deus fala? Vou concluir. Deus fala por meio de um profeta. Tudo que nós sabemos sobre Deus e sobre a salvação, só sabemos por causa dos seus servos, os profetas, e o Deus vivo tem um profeta hoje sobre a terra chamado Cacô Felipe. Ok, muito obrigado. Amós 3:7 vale para cada tempo. Sempre que há filhos de Deus na terra, Deus vai enviar o profeta. Porque somente o profeta pode revelar os segredos de Deus. Deus revela os seus segredos por meio de quem? O senhor Orleans vai dizer que é por meio das escolas pastorais, por meio dos teólogos, sacerdotes, que um prega uma coisa. Não, o senhor está no meu tempo. Mas a Bíblia diz, a Bíblia que o senhor Orleans se recusa a acreditar, diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E lá no tempo do dilúvio, Deus revelou como que ele ia salvar. Por meio de Noé, no tempo do Egito. Deus revelou por meio de Moisés como ele ia salvar. Deus revelou por meio de Isaías. Deus revelou por meio de Jeremias. Deus revelou por meio de João Batista. Deus revelou por meio de Jesus. Deus revelou por meio de Paulo. Hoje, Deus revela a sua palavra por meio do profeta Cacô Felipe. É por meio do profeta Cacô Felipe. Amós 3:7 está aqui. Enquanto houver estrelas no universo, haverá uma estrela polar. E todas as estrelas do universo, que seja bilhões ou trilhões de estrelas, que seja bilhões ou trilhões de galáxias, todas elas irão girar em torno da estrela polar. Cada tempo, Deus tem uma estrela polar na Terra. Essa estrela polar é o profeta.
Os filhos de Deus giravam em torno da estrela polar que era Noé. Os filhos de Deus giravam em torno da estrela polar que era Moisés. Os filhos de Deus giravam em torno da estrela polar que era Elias. A estrela polar de Deus é um profeta. As estrelas de Deus, os filhos de Deus, devem girar em torno de um profeta. No ano 33, Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, a Samaritana, o Zaqueu e todos os filhos de Deus que estavam predestinados para aquela hora, giravam em torno da estrela polar que era Jesus de Nazaré. Lá tinha um profeta para revelar a palavra de Deus. Quem era o outro homem que revelava a palavra de Deus? Quem era que dava a conhecer os segredos de Deus? Quem era que dava? Era Jesus. E está escrito na Bíblia que aquilo que está em segredo, viu, senhor Leandro? Aquilo que está em segredo, pertence a Deus. Não cabe aos teólogos, não cabe aos estudantes, aos religiosos, ir procurar saber o que é aquilo, nas escolas pastorais e nos livros. Mas aquilo que está em segredo pertence a Deus. Aquilo que está revelado, pertence aos homens. E Deus revela a sua palavra por meio dos seus profetas. E aquilo que está escondido na Bíblia pertence a Deus. E Deus irá revelar por meio de quem? Amós 3,7, Apocalipse 10,7, diz que é por meio de um profeta. Aqui tem um profeta, com um chamado, uma comissão autêntico, em 24 de abril de 93. Veio cumprir Mateus 25,6, Apocalipse 12,14. Tem as palavras de vida eterna. O seu ministério está na Bíblia. E esse profeta tem uma mensagem destinada a todos os habitantes da terra. Eu vou concluir. E foi dito ao profeta Cacofilipe, em 93, assim como Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, e assim como Moisés, só um minutinho, Ipon Sérgio, pode estar dando um tempo maior para ele, só para mim concluir. Assim como Moisés escreveu em detalhes o que aconteceu na criação, a você, Cacofilipe, tem sido dadas as palavras de vida eterna, e no tempo marcado, tu ensinarás o que não aprendeste para que qualquer que creia tenha a vida eterna. Muito obrigado. Eu gostaria de falar aqui no meu último tempo, que João 6, versículo 40, vou lá para o senhor Leandro e para todos aqueles que estão assistindo, irão assistir, Jesus disse, aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. Precisa ver o Filho. Se o Filho é Jesus, quem dessa geração viu Jesus? E as pessoas não sabem que o Filho é um profeta. E Paulo diz, agradou a Deus revelar o Filho em mim. E aqueles que seguiam Paulo, eles estavam a receber o Filho de Deus. Receber aquele que tinha a revelação de Jesus Cristo para salvá-los no seu tempo. João 6,40. Aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. O Filho de Deus hoje é o profeta Cacofilipe. E não há salvação fora da mensagem do profeta Cacofilipe. Lá no tempo de Paulo, quando Paulo disse para o carcereiro de Filipós, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque o carcereiro tinha que fazer as duas coisas que Jesus disse em João 17,3. Crer em Deus e naquele que Deus enviou. O carcereiro já acreditava em Paulo, o enviado de Deus. Ele já tinha cumprido uma coisa. Faltava a segunda coisa, que era crer no Deus de Paulo. Faltava crer no Deus de Paulo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Deus de Paulo. Crer em Paulo, o enviado de Jesus Cristo, e no Deus que enviou Paulo, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, que não é só crer em Jesus. Jesus Cristo é Deus. Os fariseus e saduceus criam em Jesus, ou criam em Jeová, mas eles não creram em Jesus. A salvação era crer em Deus, Jeová, e o seu profeta na terra, o seu enviado Jesus. Todos que só creram em Deus foram ao inferno. Lá era crer em Deus e Noé, crer em Deus e Moisés, crer em Deus e Paulo, crer em Deus e Lutero. Hoje é crer em Deus e no profeta Cacofilipe. Crê em Jesus Cristo? Os políticos creem, as prostitutas, os pedófilos, os assassinos, os ladrões, os traficantes, todas as pessoas dentro do cristianismo, os padres, pedófilos, também creem em Jesus. Mas eles têm que, além de crer em Jesus, receber aquele que Jesus Cristo enviou. Sobre Hebreus 1:1, o senhor Orleans falou bem. Tendo Deus falado no passado, antigamente, de muitas maneiras por meio dos profetas, nesses últimos dias falou-nos. É passado, senhor Leandro, mas depois o senhor diz, ele fala. O senhor não pode misturar as duas coisas. O senhor estava me criticando por causa da gramática. Lá ele diz, falou-nos. E nos era presente. Não eram os brasileiros que estavam lá. Presente. Não, o senhor não pode me interromper. O senhor tem a gentileza. Não eram os americanos que estavam lá. Não era nenhuma pessoa dessa geração que estava lá. Hebreus 1:1, Paulo diz, falou-nos. É passado. O senhor não pode dizer, Jesus fala.
Aí o senhor está contradizendo Paulo. Paulo diz, falou-nos, porque naquele momento a palavra de Deus vinha da boca de Paulo. Mateus 4:4, a palavra que dá a vida, a boca de Deus era Paulo, já não era mais Jesus. Paulo diz passado, falou-nos. Falou-nos é passado. Mas, no tempo de Paulo, quem falava? Era Jesus ou era Paulo? Era Paulo que falava. Hoje quem fala é o profeta Cacô Filipe. Quero concluir para dizer também que é dito tantos quanto Deus chamar. Joel 2:28. Deus chama por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Cã, sem Jafé? Por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Maria Madalena, a mulher samaritana, o Zaqueu? Foi por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Timóteo, Silvana, Agabo, Sila, Priscila, Júnior, Andrônico? Como foi que Deus chamou? Por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Filipe Melamp? Por meio de um profeta. Como foi que Deus chamou Orno Neville? Por meio de um profeta. Se há filhos de Deus para estar nessa profecia de Joel 2:28, Deus tem que chamá-los por meio de um profeta, tanto quanto Deus chamar. Deus chama os seus filhos por meio de um profeta. Sim. E o seu Orleans deveria saber que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. O Senhor Jesus Cristo não é o Deus das igrejas, nem dos sacerdotes, nem das escolas pastorais, nem de livros sagrados. Mas Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. E com respeito eu aceitar Jesus Cristo, eu já aceitei. Jesus disse, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Eu recebi o seu enviado, que é Cacô Filipe. Eu já recebi Jesus Cristo. Se eu recebo quem Jesus Cristo envia, é Jesus Cristo que eu já recebi. Jesus Cristo é o meu Deus, e o meu profeta é Cacô Filipe. E o senhor disse aí, Jesus ser a luz do mundo e assim por diante, bem, que quem crê nele não andará nas trevas. Essas escrituras hoje vale para o profeta Cacô Filipe. Se você não quer andar nas trevas, você deve crer no profeta Cacô Filipe. No mais, eu quero agradecer todas as pessoas que assistiram esse debate, todas aquelas que irão assistir. Você é livre, você é um homem livre, uma mulher livre, para examinar e tirar as suas próprias conclusões. Se em você há uma semente de Deus, se você é parte da palavra, criado pela palavra, você irá crer no profeta vivo do seu tempo para que você possa ser salvo. A salvação é um profeta vivo sobre a terra. Atos 13:47. Paulo foi posto para ser a salvação de Deus às extremidades da terra. Onde é que está escrito que os profetas é a salvação? 2 Crônicas 24:19. Os profetas vêm para fazer o povo chegar-se a Deus. E Paulo diz, eu vos noivei como uma virgem casta para se encontrar com Jesus Cristo. Quem preparou a igreja de Jesus Cristo? Foi Paulo, não foi uma Bíblia, não foi um sacerdote, mas foi Paulo. Mateus 10:41. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe, é tempo presente. Não é aquele que recebeu, mas aquele que recebe um profeta. Não aquele que recebe uma teologia, uma igreja, um sacerdote. Aquele que recebe um profeta. Tem que haver um profeta sobre a terra. Então, quem recebeu cada profeta que Deus enviou, quando essa pessoa estava viva sobre a terra, ele foi salvo. Recebeu Jesus? Foi salvo. Recebeu Paulo? Foi salvo. Recebeu Martinho Lutero? Foi salvo. Recebeu Noé? Foi salvo. Hoje, quem receber Cacô Filipe será salvo, porque o galardão de profeta é a salvação. 2 Crônicas 20:20, crê nos seus profetas. Onde é que está o profeta de Deus? Esta é a pergunta que a humanidade deveria responder. João 17:3, Deus tem que ter um enviado aqui. Tudo que nós sabemos, como eu disse, sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a salvação, nós só sabemos por causa dos profetas. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus falou no passado por meio dos profetas, e Deus falou também por meio de Paulo, e Paulo era um profeta, Deus falou por meio de Irineu de Lyon, Irineu de Lyon era um profeta, quer dizer que Deus não muda, a maneira de Deus é a mesma. Deus tem um profeta aqui chamado Cacô Filipe. Desta vez, a salvação de Deus é o negro africano chamado Cacô Filipe. Todo mundo sabe que Joel 2:28 se cumpriu em Atos 2:38. E Pedro diz, o que vocês estão vendo aqui? Esses homens não estão embriagados. Mas isto é para se cumprir o que disse o profeta. Aí ele cita a referência. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Se cumpre em Atos 2:38. E quando Deus vai chamar alguém depois disso, Deus vai chamar por meio de um profeta. Com respeito ao senhor Leandro dizer que a palavra não é ver, mas é vir. Isso está escrito nas falsas versões. Nas falsas versões está escrito vir. Agora, mesmo que fosse vir, que não é ver o filho. Aquele que vê o filho, porque o filho de Deus é um profeta. Mesmo que fosse vir, como que alguém pode ir até Jesus, vir até Jesus?
se Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma imaginação. Jesus era uma pessoa, é uma pessoa. E ele hoje é Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele estava na terra, ele era um profeta. Então as pessoas iam até ele para ser salvo. Crê nele para ser salvo. Mas hoje, como é que as pessoas vão até Jesus? A verdadeira versão diz, vê. Aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Mas o Filho de Deus é um profeta vivo. Cada profeta mensageiro era o Filho de Deus no seu tempo. Hoje o Filho de Deus é o profeta Cacau Felipe. Aqueles que quiserem conhecer o profeta Cacau Felipe e a sua mensagem, pode baixar gratuitamente nos seus telefones, smartphone ou iPhone. Procure pelo aplicativo do profeta, Profeta Cacau Felipe Oficial. Você baixa o aplicativo, baixe na sua língua e você poderá tanto ler quanto ouvir as pregações do profeta Cacau Felipe. Deus está vivo e Deus fala no presente por meio de um profeta, e hoje, para a surpresa da humanidade, Deus fala por meio de um negro chamado Cacau Felipe. Deus visita a África, Deus visita a raça negra, e é por esse profeta que todos os filhos de Deus, em qualquer parte do mundo, serão salvos. Obrigado. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté, vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a